Graça e paz a todos os irmãos. Me chamo Fabrício e é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez para compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor. Quero começar esse vídeo de hoje com uma pergunta: de onde vem tanto pecado? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, que aliás, nos últimos dias tem se tornado cada vez mais relevante, pois o pecado tem se multiplicado em todos os lugares. Vemos pais matando filhos, filhos matando pais, guerras, doenças, catástrofes. Vemos a maldade em todos os cantos do nosso planeta. No vídeo passado, vimos como Deus se encontra irado com a humanidade que o rejeitou e preferiu adorar e seguir coisas e seres criados ao invés do Criador. No vídeo de hoje, iremos ver as consequências do pecado na humanidade. Vamos ler Romanos, capítulo 1, do versículo 24 ao 32. E o texto diz assim: Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se infamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou à disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneira de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Nos versículos que lemos, o apóstolo se propõe a explicar por que e como o pecado se tornou o que é hoje, destruindo famílias, lares e vidas, tornando-se um câncer que destrói o planeta e toda a sociedade. No versículo 24, Deus disse que os entregou à impureza sexual segundo os desejos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. A humanidade estava corrompida em seus pecados e preferiram se afastar de Deus. Então ele os deixou se tornarem o que queriam ser, pecadores carnais, desejosos do mal, sedentos por toda espécie de corrupção e maldade, sem amor a Deus e aos seus semelhantes. Assim o homem foi se tornando cada vez mais corrupto. E o que Deus fez? Não interferiu na vida e decisão dos homens. Foi através do livre-arbítrio que o homem se tornou cada vez pior em seus atos, pois Deus não quer que sejamos como uma marionete fazendo a sua vontade inconscientemente, ou fazendo-a por medo ou pressão. Não, Ele quer que o adoremos de boa vontade e com o coração aberto. Paulo escreveu que o justo viverá pela fé. Voltando ao texto, o versículo 26 diz que Deus os entregou a paixões vergonhosas. O homem foi se corrompendo cada vez mais,
com toda a espécie de impureza sexual que existe e já existiu. Todos os desejos ilícitos que temos e permeiam o nosso pensamento vieram do pecado que foi cada vez mais ficando maior na vida da sociedade. Somente através da misericórdia de Deus estamos vivos hoje, e a nossa consciência tem nos refreado para não sermos piores, pois ela nos mostra o quão pecadores somos e também que nossos atos de desobediência terão a sua devida punição. Vivemos em um tempo em que o pecado está cada vez mais normal na humanidade. Se criam leis para legalizar o pecado e a mídia campanhas para fazer com que ele se torne algo natural na vida da sociedade. Mas nós, como igreja, devemos nos posicionar e falar a verdade, doa quem doer, pois não viemos aqui para agradar os homens, mas a Deus, assim como disseram os apóstolos, mesmo que isso venha nos taxar de fanáticos ou antissociais. Se analisarmos, no início da igreja primitiva, era assim que os irmãos eram vistos. O termo cristão, que tanto nos orgulha hoje, do princípio foi um apelido pejorativo. Os crentes eram taxados como diferentes, antissociais, esquisitões, pois estavam indo contra a sociedade daquela época. Mas hoje, infelizmente, a igreja está se acomodando e tentando se amoldar à sociedade pecadora, perdendo assim a sua essência. A palavra de Deus é clara. O pecado faz separação entre Deus e o homem. O versículo 26 e 27 nos falam como surgiu a homossexualidade, que através do distanciamento da humanidade em relação a Deus, todo tipo de pecado foi surgindo na vida do homem, fazendo com que se tornasse cada vez mais corrupto e afastado de Deus. A homossexualidade é uma das consequências da multiplicação dos pecados, assim como o adultério, e ambos são errados aos olhos de Deus. Mesmo que a sociedade venha dizer que tudo isso seja normal e que possa ser até crime falar que isso é errado, jamais devemos deixar de falar a verdade, pois o propósito de Satanás é enganar a sociedade, fazendo com que o maior número possível de pessoas encontre-se com ele no inferno, onde enfrentarão, enfim, o castigo pelos seus pecados. Contudo, nós, como igreja, pelo amor que temos pelas almas, esse amor que primeiramente foi demonstrado por Jesus na cruz do Calvário e que no presente tempo está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, jamais devemos deixar de falar a verdade. Talvez você me pergunte, é fácil lutar contra o pecado que existe em mim? Lutar contra os sentimentos e desejos que tenho? Sozinho, meu irmão, é impossível. Mas com Cristo, o fardo se torna mais leve. Mas não vou mentir para você, não será uma luta fácil. Na realidade, será a luta mais difícil e cansativa que teremos em nossa jornada. Entretanto, uma certeza nos acompanha: a vitória é certa e Cristo estará conosco em cada passo que dermos em nossa caminhada. Do versículo 28 ao 32, temos aqui um raio-x do que o homem se tornou após a queda. O versículo 28 diz que Deus entregou o homem a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. O homem, seguindo seus próprios pensamentos e sentimentos, foi transformado no monstro que é hoje. O coração e mente do homem são inteiramente voltados para fazer o que é errado, se tornando cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Por mais que o indivíduo tente esconder isso das outras pessoas na sociedade, usando uma máscara, tentando parecer mais aceitável, o ditado é certo: um dia a máscara cai. Vemos isso claramente em muitos relacionamentos e casamentos, que na época do namoro tudo é lindo e romântico. O homem acredita ter encontrado a princesa tão sonhada e a mulher seu príncipe encantado. Mas, tão logo começam a morar juntos, veem que não era bem assim. A princesa se torna uma bruxa má e o príncipe encantado um ogro mau e fedorento. A realidade é dura, meus irmãos.
O que nos faz agir contra a nossa própria natureza, na realidade, é a certeza que seremos punidos se fizermos algo que ofenda ou prejudique alguém, ou que seremos excluídos se agirmos de uma forma diferente. Deixe-me contar um fato. Em 2017, meu estado enfrentou uma situação muito desagradável. A Polícia Militar, o agente cumpridor da lei, resolveu entrar em greve por 21 dias. O estado foi entregue a Deus dará. Naquela época eu fazia entregas de moto entre os bairros aqui da cidade. Confesso que nunca senti tanto medo como naqueles dias. Onde quer que passasse, ouvia sons de tiro e pessoas correndo assustadas. Os trabalhadores, ao saírem do serviço, saíam em grupos, mas mesmo assim os ladrões vinham e saqueavam a todos. E o pior, pessoas consideradas de bem saqueavam lojas e faziam o que queriam, pois não havia ninguém para puni-las naquele momento. Em resumo, foi um verdadeiro pandemônio, mas exemplifica bem o que o homem é de verdade. O ser humano é completamente corrupto, inclinado a fazer o mal, inclinado a aprovar o mal e a rejeitar o bem. Assim é o raio-x da humanidade. Qualquer médico que o visse diria que é morte certa, sem esperança de vida. E é exatamente assim que nos encontramos em relação a Deus, mortos em nossos pecados, em rebeldia, preferindo seguir os nossos desejos e nossas vontades, deixando assim Deus de lado, fingindo que Ele não existe. Agora que vemos tudo isso, deixe-me fazer uma pergunta. Você acha que é bonzinho? Você acha que é melhor do que seu vizinho ou seu parente? Você acha que é melhor do que os outros? Se você acha que sim, falta ainda muito para poder chegar aos pés da cruz e ser encontrado por Cristo, pois é somente reconhecendo nossa incapacidade, nossa pequenez, nossa fragilidade, reconhecendo que somos plenamente pecadores, carentes do amor de Deus, é que podemos dar os primeiros passos em direção ao Senhor. O que Deus espera encontrar quando olha para nós não é retidão ou perfeição. Aliás, muito longe disso. Ele espera encontrar um coração arrependido e ansioso para fazer as pazes com Ele e ser usado em sua obra. E por aqui vamos encerrando mais um vídeo e gostaria de agradecer a você que esteve comigo aqui até o final. Que Deus continue abençoando a sua vida, guardando você e sua família, que Ele venha fazer de você um vaso precioso em sua obra. Para você que ainda não se entregou ao Senhor, oro para que o Espírito Santo venha tocar em seu coração e mostrar a você que Deus também o ama, que Ele também tem uma grande obra na sua vida. Assim, meus irmãos, eu me despeço e fico ansioso por vê-los no próximo vídeo. A paz do Senhor foi uma satisfação. Amém, meus irmãos.